Então, galera, bom dia a todos, bom dia, terceiro ano, satisfação imensa estarmos aqui com você nessa linda manhã ensolarada, não tão ensolarada, um dia até gostosinho aqui de agosto, e dando sequência aos nossos estudos, né, de eletrodinâmica, estamos falando de geradores, nós vamos falar de associação de geradores, não é isso? E a capa da nossa aula é o poraquê, que é o peixe elétrico. O poraquê ele é formado por várias células que transformam energia química em energia elétrica, e essas células são geradores elétricos. O poraquê é o peixe poraquê, ele é extremamente recorrente em questões que envolvam associação de geradores. Vocês vão cansar de fazer exercício de poraquê comigo. Vou pôr na lista, vou pôr na plataforma, vou pôr em quizzes para vocês. Vocês vão se divertir bastante com questão de peixe elétrico. Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Eu vou desabilitar minha câmera por uma questão de estabilidade da internet. Então vamos lá. Então, o que é associar gerador? Lembrando que gerador ele transforma um tipo de energia em energia elétrica. Nós estamos falando de pilha, não é isso? Eu estou pegando uma, duas, três, quatro, várias pilhas e colocando uma junto da outra. A associação de geradores Ok. Deixa eu ver como é que... Isso... Deixa eu ver se estou fazendo certo aqui. Vê se chegou aí. Não mandei o que você pediu ainda não. Sim. Quero que pode me lembrar. Então, vamos lá. Perfeito. Então, vem cá, vamos falar de geradores. Então, a hora que você quiser, manda para mim o exercício que eu resolvo e te mando a resposta. Então, tá certo? Então, nós estamos falando de associação de geradores. O que seria associação de geradores? Seria eu colocar pilhas, baterias, tudo junto. Né? Pilhas e baterias são geradores. Eu vou associar. Imagina a seguinte situação, terceiro ano. Imagina aqui, ó. Você tem uma lanterna, e essa lanterna, para poder funcionar, precisa de 3 volts. E aí você não tem uma pilha de 3 volts. O mercado não vai fazer uma pilha de 3 volts. O que o mercado faz? De uma maneira muito inteligente, conhecendo a capacidade de associar geradores, faz pilhas de 1,5 volts. Que interessante. Então o mercado vai fazer pilha de 1,5 volts. E eu vou associar de maneira que 1,5 me dá 3 volts. Esse tipo de associação é chamada associação em série. Chamada de quê? Associação em série. Vamos entender melhor isso. Ó. O que caracteriza uma associação em série? Presta muita atenção, terceiro ano. O polo positivo é ligado no polo negativo. Polo positivo no negativo. Positivo no negativo. Positivo no negativo. Uma associação em série de geradores é assim que você vai reconhecer o polo positivo e você sabe que o positivo é o maior, não sabe? Ligado no negativo. Positivo no negativo. Assim que você vai reconhecer o negativo, isso aqui é uma bateria, o positivo de um no negativo da outra. Positivo de um no negativo da outra. Positivo de um no negativo da outra. Entendeu isso? Então, assim que você vai reconhecer uma associação em série, olha o que ele fala aqui nesse texto, terceiro ano. Na associação em série, o polo positivo de cada gerador é ligado ao polo negativo do seguinte. Positivo no negativo. Algo que você tem que lembrar sempre. Na associação em série, os geradores são percorridos pela mesma corrente. Por quem? Pela mesma corrente. Então, olha o que está escrito aqui. Ó.
O gerador equivalente à associação é aquele que, percorrido pela corrente elétrica da associação, mantém entre seus terminais uma DDP igual àquela mantida pela associação. Vou explicar melhor o que ele está querendo dizer aqui. Você está vendo que aqui, ó, eu tenho a DDP U1 e a DDP U2? Quando eu associo esses dois, eu estou trocando os dois por um. Essa é a ideia do equivalente. Essa é a ideia do equivalente. Trocar todos por um que faça a mesma coisa. Então, supondo, esse aqui tem 1,5 volts. E esse aqui tem 1,5 volts. O equivalente é como se eu tivesse um de 3 volts. É isso que está dizendo o texto aqui de cima. Tá certo? É isso que ele está querendo dizer. Olha que bacana. Olha para isso aqui. Vamos equacionar para você poder entender melhor? Quem que é a DDP total? É a DDP do primeiro mais a DDP do segundo. Vou ajeitar aqui, acho que melhora essa mesa. Então, quem que é o U? Quem que é U1? É FEM1 menos R1 vezes I. Lembrando que a equação do gerador é U. Vou mudar a cor aqui para você poder lembrar melhor. Ó. Qual que é a equação do gerador? U igual a FEM menos RI. Então, peguei o primeiro. Estou somando com o do segundo. FEM2 menos R2 vezes I. A corrente que percorre é a mesma. Então, U é igual. O que eu vou fazer? Eu vou ajeitar os termos. Vou colocar as FEM tudo junto. FEM1 mais FEM2 menos R1 vezes I menos R2 vezes I. Vou pôr o menos R1, o menos a corrente em evidência. Ficou U igual a FEM1 mais. Vou pôr em evidência. Olha que interessante. Você está vendo que isso aqui, ó, eu estou somando as FEMs? Isso aqui eu vou chamar de FEM equivalente. Está vendo que eu estou somando as resistências? Resistência equivalente. Então, quem que é a FEM equivalente da associação? Quem que é a FEM equivalente da associação? É igual à soma das FEMs anteriores. É igual à soma das FEMs que compõem as pilhas. Quem é a resistência equivalente? É a soma das resistências. Ah, trocando em miúdo. Alan, o que você quer dizer? Eu quero dizer que na associação em série, na associação em série, soma as FEMs e soma as resistências. Soma as FEMs e soma as resistências. É isso? Desculpa. É o que caracteriza a associação em série. Soma as FEMs e soma as resistências. Lembrando que eu sempre vou ligar polo positivo no polo negativo. Polo positivo no polo negativo. Positivo no negativo, positivo no negativo. Eu tenho que deixar isso bem claro para você, terceiro ano, pelo simples motivo. Tem aluno que pensa que associar em série é ser uma pilha uma depois da outra. Não tem nada a ver. Por exemplo, na lanterna comum, a associação das pilhas é em série. Mas a lâmpada da lanterna comum tem uma pilha uma depois da outra, é verdade. Mas nem sempre vai ser assim. Daqui a pouco eu vou citar um exemplo que não é assim para você poder entender melhor. Vamos só avançar. Tranquilo? Fácil, né? Positivo no negativo, negativo no positivo.
e segue passeio. Soma as FENs, soma a resistência interna. Influencia sim, Lucas. Quanto maior a resistência interna, menos corrente eu vou ter. Quanto maior a resistência interna, menos corrente eu vou ter. A ideia é você trocar os geradores individuais por um que faça a mesma coisa. Então, eu somo as FENs e eu somo as resistências internas. Interessante o seu raciocínio, Lucas, mas o que acontece é o seguinte: no momento que você está associando em série, cada gerador está gerando uma parte dessa corrente. Por isso a gente analisa tudo junto, como se todas as FENs fossem somadas e todas as resistências forem somadas, entendeu? Então tudo vai acontecer junto. Mas o que você falou é interessante. Olha só, avançando aqui, como que eu faço a associação de geradores em paralelo? A primeira coisa que eu quero que você guarde em paralelo é o seguinte: no paralelo eu estou ligando positivo no positivo no positivo, negativo no negativo no negativo. Então, como é que é no paralelo? Positivo no positivo no positivo, negativo no negativo no negativo. Então, eu ligo polo positivo com polo positivo, polo negativo com polo negativo. Não, não mesmo, Felipe. Deixa eu acabar de falar aqui, você vai entender. Então, eu tenho aqui no paralelo, eu tenho polo positivo, 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 ligado no polo negativo, negativo no negativo. Isso caracteriza uma associação em paralelo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente é que nós só associamos em paralelo geradores iguais. A explicação para isso, eu vou mostrar para vocês lá em Kirchhoff o porquê disso aqui, tá certo? Só associamos em paralelo o quê? Geradores iguais. Se eu estou só associando geradores iguais, como é que é a minha FEM equivalente? A FEM equivalente é a própria FEM de cada gerador. Não são só geradores idênticos? Então, a FEM equivalente é a própria FEM. Então, se eu estou associando aqui 1,5 volts, 1,5 volts, 1,5 volts, a minha FEM equivalente é 1,5 volts. Ou seja, se eu tiver 5 geradores de 1,5 volts em paralelo, eu estou trocando todos os 5 por apenas um de 1,5 volts. Mas e a resistência interna? Aqui tem uma parte espetacular. Você está vendo que eu estou associando em paralelo N resistores iguais? Se eu estou associando em paralelo N resistores iguais, a minha resistência equivalente é R sobre N. A grande vantagem de associar em paralelo é que eu estou dividindo a resistência interna. Se eu estou dividindo a resistência interna, eu estou tendo menos consumo de energia. Menos resistência interna, menos consumo de energia, a minha pilha vai durar mais. Legal, né? Minha potência útil vai ser melhor. Cada gerador vai contribuir com uma parcela da corrente, por isso que ele dura mais. Então, trocando em miúdos, o que você precisa guardar na associação em paralelo? Que a FEM equivalente é a FEM de cada gerador e a resistência interna divide. Divide por quanto? Pelo número de geradores iguais. N é número de geradores iguais. Quem que é N? Número de geradores iguais.
Agora, por que eu estou te falando isso? Porque a gente tem que tomar cuidado com o detalhe. Eu preciso que esteja claro na sua cabeça o que caracteriza associação em série e o que caracteriza associação em paralelo. Porque vai ter questão que ele vai querer confundir sua cabeça. O aluno pensa que está em paralelo, significa colocar um polo positivo, um ao lado do outro. Não é verdade. Estar em paralelo significa que eu tenho um polo positivo ligado no positivo e negativo ligado no negativo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu ver. Estou procurando aqui um controle que mostre isso legal que eu quero falar para vocês. Não, vou encontrar aqui não. Não tem aqui um modelo que mostre. Você já viu que no controle, por exemplo, de uma pilha, um controle remoto, essas nossas casas que são de pilha, você está vendo que a pilha está colocada uma do ladinho da outra, né? Mas esses geradores eles estão ligados em série, porque eu tenho um polo positivo ligado no polo negativo. É comum você encontrar aqueles controles antigos, onde você vê uma plaquinha ligando o polo positivo no polo negativo. Essa plaquinha ligando o polo positivo no polo negativo me mostra que essa associação está em série. Beleza. Vamos praticar um pouco? Olha para essa questãozinha aqui. Faz essa questão para mim, por favor. Um minuto para vocês. Quer encontrar a resposta? Manda para mim, por favor. Estou guardando.
Vamos lá, então? Olha o que fala a questão. Uma associação de 5 baterias iguais em série fornece... Olha aí, começando a surgir a resposta. Boa, vamos ver se é. Olha aí. Bom, é o seguinte, os gabaritos divergentes, você acha isso bacana? Então, eu sugiro que o Alexandre dê uma revisada e o Felipe dê uma revisada. Exatamente, muito bem. Revisa mesmo. Vamos lá, então? Uma associação... Beleza, beleza. Aí, ó. Muito bom, Marina. Dá uma revisada também, Marina. Então, uma associação de 5 baterias iguais em série fornece a um resistor de 10 ohms uma corrente de 5 amperes, ou a um resistor de 28 ohms uma corrente de 2 amperes. Calcule a FEM e a resistência interna de cada bateria. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, está vendo que está em série? Como é que eu apresento a associação em série? Positivo no negativo, aqui, ó. Positivo ligado no negativo, positivo no negativo, positivo no negativo, positivo no negativo. Quem é a resistência equivalente? Ele não falou que são iguais? Ah, minha resistência equivalente é igual a 5 vezes R. Quem é minha FEM equivalente? A FEM em série, o FEM equivalente? 5 vezes FEM. Então, o meu circuito, que é esse que ele está mostrando aqui, ó, ele está ligado a uma resistência externa. Ponto A, ponto B. Aqui, ó, eu coloco de lá, né? Resistência em série, fé em série. Então, vamos lá, aqui é negativo, aqui é positivo. E aqui é o primeiro circuito, 10 ohms. Erramos. A corrente sai do polo positivo, não foi isso que eu te ensinei? A corrente sai do polo positivo e volta aqui no polo negativo. Como é que eu aplico a lei de Pouillet nesse caso? Corrente igual a FEM sobre Rão mais resistência, mas é R, não quer resistência em série.
Então, ele vira e fala assim, um resistor de 10 ohms, uma corrente de 5 amperes. Então, a primeira corrente, vou usar essa equação. Então, na primeira situação, chamada de situação 1, a minha corrente é 5 amperes. Vou escrever isso, ó. Situação 1. A corrente 1 é 5 amperes. E o meu errão vale 10 ohms. Na situação 2, e 2, minha corrente mede 2 amperes. E o errão foi substituído por 28 ohms. Então, vamos lá. Na situação 1, a corrente é 5. Fém equivalente é 5 Fém. Não é isso? Errão vale 10, mais 5 errinho. Então, eu tenho que... Olha o que eu vou fazer. Você, que é uma pessoa que tem um domínio algébrico bacana, então a equação ficou assim, ó. Aqui fica 1, que multiplica 10 mais 5R é igual a Fém. Pô, que legal. Então, quem é Fém? 10 mais 5R. Vamos montar a mesma equação para a situação 2. Aplicar a mesma equação. Quando vale a corrente, mede 2 amperes. E aqui eu tenho 5 Fém. Deixa eu escrever a equação, acho que fica mais didático. I é igual a 5 Fém sobre errão mais 5 errinho. Só que minha corrente agora é 2 amperes igual a 5 Fém, que divide errão, mais errão, que mede 28, mais 5 errinho. Olha que interessante. Vamos multiplicar, né? Cruzado. Ficou 2, que multiplica 28, mais 5 errinho, igual a 5 Fém. 2 vezes 28, 56, mais 10 errinho é igual a 5 vezes Fém. Isso aqui seria uma equação 2, né? Porque essa aqui foi a 1 e essa aqui seria a 2. O que eu vou fazer? Vamos substituir a 1 na 2? A 2, deixa eu melhorar a 2 aqui. 5 Fém igual a 56 mais 10 errinho, vai ser a 2. Vamos substituir a equação 1 na 2. Você que sabe, do jeito que você quiser. Para mim não tem o menor problema. Não atrapalha em nada. Decide. Fique à vontade. Pode decidir. Então vamos lá. Então eu vou pegar o 1 e vou jogar aqui na 2. A fêmea é 10 mais 5 R's, então eu tenho 5, que multiplica 10 mais 5 R's é igual a 56, mais 10 R's. 5 vezes 10, 50 mais 25 R'inho é igual a 56, mais 10 R'inho. Então vamos aqui para cima. Então vamos isolar o R'inho de um lado e os números do outro. Ficou 25 R'inho menos 10 R'inho igual a 56 menos 50. Então 25 menos 10
É isso? Isso. 15 R1 igual a 6. 15, 6 que divide 15 por 3 é 2, por 3 é 5, 2 sobre 5. 2 sobre 5 é 0,4 ohms. Esse é o valor de R1. Vou pegar o R1 e vou jogar na equação 1. Então, FEM é igual a 10 mais 5R1. 5 vezes 0,4, 2. 2, 10 mais 2, FEM, 12 volts. 12 volts, 0,4 ohms é a nossa resposta. Boa questão, né? O que vocês acharam? Um pouquinho de trabalho braçal, né? Mas só consegue resolver ela o aluno que entender a associação de geradores. Qual parte você achou difícil? Então, eu vou sugerir. É mesmo, Luiz Gustavo? Qual? Tudo bem, mas você fez de que jeito? Você não usou sistema, mas você fez como? Me fala. Pois é, mas me fala como é que você fez para saber se fez. Não. Me fala como é que você fez. Às vezes você enxergou um caminho que eu não enxerguei. Isso acontece muito. Sim, Lucas, só vai acontecer porque está em série. Se fosse em paralelo, era outra maneira de fazer. Outra maneira. Ok, Luiz Gustavo, tudo bem. Se fosse em paralelo, era outra maneira de fazer. Aconteceu desse jeito porque está em série. Faz essa 10 aqui então para mim. A 10 agora está em paralelo. Deixa eu fazer ela. Dois geradores iguais, cada um contém 24 volts e resistência interna de 2 ohms, são associados como indica a figura abaixo. A resistência R1 vale 3. Determina a leitura do amperímetro. A primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, é determinar se está em série ou está em paralelo. Está vendo que eu tenho polo positivo ligado no polo positivo? Negativo no negativo? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma associação em paralelo. Então, associação em paralelo. Em paralelo. Ou, se você preferir, paralelo. Olha que coisa bonitinha. Paralelo da matemática. Uma ligação em paralelo. Se eu tenho uma ligação em paralelo, como que funciona? Vamos lembrar? Em paralelo. Geradores em paralelo. O que eu sei? Que a FEM equivalente é igual a FEM de cada gerador e a resistência equivalente é igual a R sobre N. Quem é N? Número de geradores iguais. Então, vamos lá, vamos desenhar o circuito. Eu tenho aqui a resistência R1. E aqui eu tenho o gerador equivalente.
A FEM é FEM. E o R'inho não vale 2? Quem é meu R equivalente, então? Portanto, R equivalente, 2 sobre 2 igual a 1 ohm. Então, aqui eu tenho 1 ohm. A minha FEM vale 24 volts. O meu R'ão vale 3 ohms. Só aplicar a lei de Pouillet. Corrente é igual a FEM sobre R'ão mais R'inho. A FEM é 24. R'ão vale 3. R'inho vale 1. I é igual a 24 sobre 4. Corrente média, 6 amperes. O que significa isso? Significa, se eu quiser voltar no circuito anterior, aqui sai 3 amperes, aqui sai 3 amperes, chega aqui 3 amperes, chega aqui 3 amperes e vai sair aqui 6 amperes. Qual a leitura do amperímetro? 6 amperes. É isso aí. Minha sugestão é que vocês refaçam esses 2 exercícios para entender melhor a associação. E olha que coisa interessante, pessoal. Cara, incrível, né? Acabou minha aula. Falta aí menos de 1 minuto para o encerramento. Vocês acreditam? Vamos fazer uma leitura breve de Minuto de Sabedoria? O homem não pode viver isolado. Olha que texto, hein? Lembre-se de que cada companheiro de jornada é um amigo que o ajuda e a quem você precisa também ajudar. A cooperação existe entre todas as coisas criadas. Procure você também cooperar com tudo e com todos, em benefício da própria terra, que o acolhe bondosamente, permitindo sua evolução. Ajude sempre e jamais desanime. Olha que legal, uma lição falando de trabalhar junto, de não viver isolado, e o tema da aula foi de associação de geradores. Gerador é uma fonte de energia. Então, nós trabalhamos juntos, nós estamos somando as nossas forças, somando as nossas energias, fazendo com que a nossa vida fique melhor, o nosso fardo fique mais leve, o fardo do nosso amigo, da nossa amiga, daqueles que estão aos nossos redores, fiquem cada vez mais leve. Por isso que nós associamos forças, associamos energias, juntamos, associamos a capacidade. Tá certo? Muito obrigado por tudo, obrigado pela presença de 130 pessoas na minha aula. Obrigado, Ivana, pela parceria. Antes de eu me despedir com o meu Vida Longa e Próspera, eu vou montar um formulário para vocês, um quiz rapidinho de 3 questões nessa semana, para vocês se divertirem, tá certo? Estamos aprendendo aí todo mundo a lidar melhor com os formulários. Vai ficar muito bom, tá certo? Obrigado, beijo, vida longa e próspera a todos. Boa semana. Valeu, Ivana. Tchau, Alan. Até mais.